Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é uma alegria estar aqui hoje para explorarmos juntos um dos temas mais discutidos e controversos no meio cristão: o dízimo. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas para entender o que a Bíblia nos diz sobre o dízimo e se esse princípio ainda é válido para os cristãos nos dias de hoje. Para começar, precisamos entender a origem do dízimo. O dízimo é um princípio que remonta aos tempos do Antigo Testamento, encontrado em passagens como Malaquias 3:10, onde o Senhor diz: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida." Aqui vemos claramente que o dízimo era uma prática estabelecida por Deus para sustentar o serviço religioso e os necessitados. No entanto, alguns argumentam que o dízimo é uma prática obsoleta, restrita apenas ao Antigo Testamento e à lei de Moisés. Mas é importante notar que o princípio do dízimo não é exclusivo da lei de Moisés. Antes mesmo da lei, vemos exemplos de dízimo sendo praticados. Por exemplo, Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, como registrado em Gênesis 14:20. "E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos." E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E mesmo Jesus, em Mateus 23:23, falou sobre o dízimo, confirmando sua importância ao mesmo tempo em que criticava os fariseus por negligenciarem os princípios mais importantes da justiça, da misericórdia e da fé. "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas." Além disso, no Novo Testamento vemos princípios que apoiam a prática do dízimo. Em 1 Coríntios 9:13 e 14, o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que pregam o Evangelho terem direito ao sustento, citando a ordenança do Senhor de que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Isso nos lembra da importância de sustentar a obra do Senhor através do nosso dízimo e ofertas. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então sim, o dízimo é um princípio bíblico que continua válido hoje. Ele é uma expressão tangível da nossa gratidão a Deus pelo que Ele nos tem dado e uma forma de sustentar sua obra neste mundo. Quando entregamos o dízimo, estamos reconhecendo que tudo o que temos vem dele e confiando que Ele cuidará das nossas necessidades. "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Portanto, irmãos e irmãs, que possamos continuar a praticar o princípio do dízimo em nossas vidas, não apenas como uma obrigação, mas como um privilégio e uma oportunidade de demonstrar nosso amor e fidelidade a Deus. Que Ele nos capacite a ser mordomos fiéis dos recursos que Ele nos confiou, para a sua glória e para o bem do seu reino. Em conclusão, o dízimo é um princípio bíblico eterno que continua válido hoje. Ele é uma forma de demonstrarmos nossa gratidão a Deus, sustentar sua obra e participar do avanço do seu reino. Que possamos abraçar esse princípio com alegria e generosidade, confiando na fidelidade de Deus para suprir todas as nossas necessidades. Que Ele nos abençoe abundantemente, conforme nos comprometemos a honrá-lo com nossos dízimos e ofertas. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Nos ajude a crescer. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like. Até o próximo vídeo, queridos!